Fala pessoal, espero que esteja tudo incrível com vocês. Turma, vamos ver o que a gente vai abordar no vídeo de hoje? A gente vai falar hoje, sobre as regiões importantes na última semana, as regiões importantes no contrato de mini índice para essa semana e o nosso tradicional calendário semanal, turma. Pessoal, falando sobre as regiões importantes da semana passada, vou passar aqui rapidamente, pela região superior, o ponto central e a região inferior. Se vocês acompanham o contrato de mini índice, vocês viram que a semana que passou foi uma semana atípica, tá? Então não vou enrolar muito, vou direto lá pro gráfico, turma. Turma, aqui é o gráfico, como vocês podem ver. Esse candle daqui, pessoal, é do dia 19 da segunda-feira, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, vocês lembram que a gente tinha traçado dois cenários? A caixinha amarela era o cenário 1 e a caixinha verde o cenário 2. Vou pegar o cenário 2, a caixinha verde, e puxar até aqui, tá? Neto, por que você está fazendo isso? Turma, porque foi o cenário 2. O que era o cenário 2? O índice vinha até essa região do nosso ponto central e depois superar a nossa região superior, superar mesmo o 170. O índice foi até os 182 mil. Então o índice fez o cenário 2, turma. O índice veio até a região do nosso ponto central. O nosso ponto central está no 164,745 e o índice fez a mínima da semana no 164,895, turma. Ou seja, muito próximo da região do nosso ponto central. E depois que rompeu a nossa região superior, ele foi para cima, lá no 182 mil, fechando no 180,620. Então o índice fez claramente o cenário 2, como a gente tinha falado no vídeo anterior. Eu falei que romperia o 170 e poderia ir mais. Eu não cheguei a falar, turma, que ele iria lá na casa dos 180, mas eu falei que se rompesse o 170, poderia ir muito mais, tá bom? Turma, o que eu quero falar para vocês, não só que a gente acertou o cenário 2, como o mais provável da semana passada, mas eu não conheço ninguém, sendo 100% transparente com vocês, eu não conheço ninguém que quebrou a semana passada, mas eu tenho certeza, eu tenho absoluta certeza que muita gente perdeu dinheiro na quarta-feira, mas principalmente na quinta-feira. Por quê? Porque o pessoal, o investidor de varejo, tem a mania de tentar achar topo e achar que subiu muito. Turma, veja esse candle aqui da quarta, do dia 21, em relação aos candles anteriores. Olha a diferença. E esse candle aqui da quinta, dia 22, em relação a esses candles anteriores. Vou até diminuir um pouquinho só para vocês terem uma dimensão. Então o pessoal achou que na quarta o índice subiu muito. E na quinta ele já tinha subido muito na quarta. E fez o quê? Tentou achar topo. E é um erro você tentar achar topo ou você tentar achar fundo. Não tem necessidade para isso. Não há um prêmio, não há um Oscar para quem acerta topo ou acerta fundo, turma. Turma, pega isso de muito, subiu muito, caiu muito. Pega isso e deleta da sua cabeça, da sua mente. Não pensa dessa forma. Você vai pensar da seguinte forma. Aqui o índice subiu forte. Aqui o índice subiu forte. Tira o muito, esquece o muito e coloca forte. Então, na quarta-feira, o índice subiu forte. Na quinta-feira, o índice subiu forte. Por quê? Porque se você pega e coloca subiu forte ou caiu forte, você vai pensar duas vezes no seu subconsciente em ir contra esse movimento.
Porque para você ir contra um movimento que subiu forte ou caiu forte, você tem que ser mais forte. Se você não é mais forte, você dificilmente, de forma intuitiva, vai contra esse movimento. Então, de uma vez por todas, turma, tira o muito, esquece, apaga da sua mente e pensa da seguinte forma. Na quarta-feira o índice subiu forte, na quinta-feira o índice subiu forte. Na queda a mesma coisa, o índice caiu forte, tá? Você vai pensar dessa forma, por quê? Porque você trabalhando sua mente dessa forma, você dificilmente vai tentar ficar achando topo ou achar fundo. Por quê? Porque quando você pensa subiu forte ou caiu forte, você não vai querer operar contra esse movimento, tá? Então é isso, turma. Falei mais sobre o racional, né, o psicológico, em você fazer essa substituição que vai te ajudar muito e que vai fazer com que você evite de quebrar a sua conta, tá? E não tem muito o que falar, foi cenário 2, tá? Então vamos rapidamente para os pontos dessa semana, pessoal. Turma, a região superior vai estar dos 185.695 até os 182.015, tendo como média da região superior os 183.855. Turma, aqui está, né, a nossa região superior, né, todo esse retângulo rosa, e aqui no 183.855 está a média da nossa região superior. Turma, o nosso ponto central está no 177,175. Aqui, pessoal, o nosso ponto central no 177,175, tá? E a nossa região inferior vai estar do 172.335 ao 168.655, tendo como média da região inferior os 170.495. Aqui, turma, todo esse retângulo rosa aqui embaixo é a nossa região inferior, e aqui no 170.495 é a média da nossa região inferior. Neto, e aí? Turma, agora a gente vai traçar os cenários. Pessoal, eu particularmente só vejo 2 cenários de novo. Acho que já é a terceira semana que a gente fala só de 2 cenários. Mas não tem muito o que ser feito. Pessoal, eu vou pegar aqui, né, as caixinhas. A caixinha amarela, eu vou botar aqui, ó, entre a nossa região superior e a nossa região inferior, tá? Esse vai ser o nosso cenário 1. Então, nosso cenário 1 vai ficar na caixinha amarela entre a região superior e a região inferior. E a caixinha verde, Neto? Pessoal, a caixinha verde vai ficar aqui, ó. Dessa região acima da nossa região inferior, rompendo tudo aqui para cima. Certo? Eu não vou nem falar dos 190 mil, porque não me surpreende se ele chegar no 200 mil. Eu não estou falando que ele vai chegar nos 200 mil, não agora, né? Possa ser que ele chegue. Pessoal, ele subiu mais de 12 mil pontos em 3 dias. Então, ele pode muito bem subir um pouco mais de 15 mil pontos, né? 18 mil pontos, cerca de 18 mil pontos, em 11 meses, né? Que é o que falta praticamente para o ano terminar. Mas eu não ficaria surpreso se ele continuasse com essa toada dele de alta e fosse lá nos 190 mil. Então, o nosso cenário 1, turma. Mais uma vez, vou repetir o cenário 1. A nossa caixinha amarela entre a nossa região superior e a nossa região inferior. O cenário 2, aqui, ó, acima da região inferior, rompendo a região superior, e eu poderia falar,
rompendo aqui os 185 mil. Turma, semana passada, a entrada de capital estrangeiro no nosso mercado foi superior ou se aproximou à metade de toda a entrada do ano inteiro, do ano passado inteiro. Então, em menos de uma semana, entrou capital estrangeiro no nosso mercado, equivalente à metade de todo o capital estrangeiro que entrou no ano passado, no ano de 2025. Então, esse capital, pessoal, pode continuar entrando aqui no nosso mercado. E no calendário semanal eu vou falar um pouco mais sobre isso, sobre essa expectativa. Então, já dei aquela dica. Subiu forte, caiu forte, certo? Em relação aos nossos cenários, eu acredito tanto no cenário 1 como no cenário 2. A maior probabilidade é que ele continue com essa força, né, na alta. Então ele pode fazer o cenário 1 ou o cenário 2, que são os mais prováveis, ou pode fazer algo diferente, que é o quê? Uma correção mais brusca. Então é isso que a gente tem para o nosso índice. Vamos continuar o nosso vídeo, turma. Agora com o nosso tradicional calendário semanal, turma. Na segunda-feira, a gente tem um boletim Focus, a gente tem transações correntes, investimento estrangeiro direto, taxa de desemprego lá no México. Pessoal, na terça a gente tem confiança do consumidor, IPCA 15, variação de empregos lá nos Estados Unidos, confiança do consumidor lá nos Estados Unidos, CPI, core do CPI na Austrália. E aí, turma, a gente vai para a quarta. E vai ser super quarta. Super quarta, turma, para quem não conhece esse termo, é quando tem decisão de taxa de juros nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Então, na quarta-feira, na super quarta, tem discurso do Trump, que movimentou bastante, tá, na semana passada lá em Davos. Tem decisão da taxa de juros lá no Canadá. Decisão da taxa de juros nos Estados Unidos. Essa é a notícia mais importante da semana. A decisão da taxa de juros nos Estados Unidos. E, Neto, o que esperar dessa decisão? Turma, vou me tirar. Aí, ó. A decisão é pela manutenção, tá? O mercado espera a manutenção da taxa de juros lá nos Estados Unidos. 95,6% acreditam na manutenção, que vai ficar na faixa de 3,5% a 3,75%, e apenas 4,4% acreditam num corte de 0,25%. Então a maioria esmagadora do mercado acredita que o Fed vai manter a taxa de juros lá nos Estados Unidos, tá bom, pessoal? A gente continua agora as notícias com a decisão da taxa de juros aqui no Brasil. Uma notícia bem importante também, tá, pessoal? E o mercado acredita também na manutenção da taxa de juros aqui no Brasil. Então, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, o mercado acredita na manutenção da taxa de juros. Neto, se vier algo diferente, depende do que venha, né, pessoal? Se vier um corte, vocês viram, né? 95% do mercado acredita na manutenção e apenas pouco mais de 4% em um corte. Se vier um corte, mais euforia tanto para as bolsas americanas quanto para a bolsa aqui do Brasil. Se vier um corte também na taxa de juros do Brasil, significa uma euforia aqui no mercado brasileiro, tá? Possa ser que o mercado reaja bem com esse corte da taxa de juros. Vamos continuar aqui o nosso calendário, turma. Na quinta-feira tem decisão de taxa de juros lá na África do Sul, pedidos iniciais por seguro-desemprego nos Estados Unidos, balança comercial nos Estados Unidos, CPI Core CPI no Japão,
taxa de desemprego no Japão. Pessoal, sexta-feira tem muita notícia. Eu coloquei aqui algumas notícias da sexta, tá? Ó, taxa de desemprego na Alemanha, PIB na Alemanha, vai ter CPI na Alemanha, core do CPI na Alemanha, IGPM aqui no Brasil, relação dívida bruta PIB aqui no Brasil, taxa de desemprego aqui no Brasil, PIB no México, PPI, core do PPI lá nos Estados Unidos. Então são muitas notícias, pessoal, que eu não tive nem como colocar todas as notícias aí. Você viu que a tela ficou toda preenchida, né, turma? Então aqui, ó, eu vou vir aqui para vocês verem. Ó, quanta notícia, ó. Ó, quanta notícia, tá, pessoal? PIB da França, na Espanha, PIB na zona do euro, pessoal. Ó, quanta notícia. Então, pessoal, sexta-feira, muitas notícias, principalmente na Europa, aqui no Brasil e nos Estados Unidos, PPI, core do PPI, mas a principal notícia da semana é na quarta, a decisão da taxa de juros, tá bom, turma? Turma, finalmente vai chegar a semana que vai ser disponibilizado o vídeo das regiões importantes. Eu vim, né, publicando aqui no YouTube, publico no X, publico no TradingView, as regiões importantes, mas nunca eu tinha feito um vídeo explicando detalhadamente como usar as regiões importantes. E isso vai acontecer agora, na quarta-feira, dia 28, às 20 horas. Então, é fundamental que vocês assistam, tá? Mas é importante que vocês compartilhem com todo mundo, principalmente as pessoas que operam mini índice. Vai ser praticamente obrigatório para quem opera mini índice assistir esse vídeo da quarta-feira, dia 28, às 20 horas. Onde eu vou falar, né, nessa primeira parte das regiões importantes sobre o ponto central, tá? Vou falar detalhadamente sobre o ponto central e vou fazer exemplos, tá bom, turma? Sobre o ponto central, como utilizar, como encaixar as regiões importantes nesse vídeo de quarta, em especial o ponto central no seu operacional. Pessoal, eu tenho certeza absoluta que vai transformar o seu operacional. Você vai se tornar um trader melhor, uma trader melhor. Então não perca, quarta-feira, dia 28, às 20 horas, aqui no nosso canal do YouTube, o tão aguardado vídeo sobre as regiões importantes. Essa primeira parte sobre o ponto central e na segunda parte eu vou falar sobre as regiões superior, inferior e as suas médias, tá bom, turma? Turma, já estava programado, tá? Eu já vinha divulgando aqui, tanto na análise semanal quanto no radar semanal, que seria dia 28, mas se esse vídeo das regiões importantes, em especial do ponto central, tivesse sido divulgado quarta passada, eu tenho certeza que quem encaixasse as regiões importantes no operacional, como eu vou explicar quarta-feira, dia 28 às 20 horas, não teria perdido dinheiro nem na quinta, nem na sexta. Eu tenho certeza absoluta que se colocasse as regiões importantes no operacional na quarta passada, não teria perdido dinheiro, não teria quebrado a conta nem na quinta nem na sexta. Então é importante que você assista, é importante que você divulgue para todas as pessoas que você sabe que opera no mercado, principalmente aquelas que operam mini de Ibovespa, tá bom, turma? Então eu conto com a presença de vocês quarta-feira, dia 28, às 20 horas, aqui no nosso canal do YouTube. Estreia o vídeo, a primeira parte do vídeo das regiões importantes, e eu vou falar sobre o ponto central e como você coloca as regiões importantes no seu operacional e vai transformar o seu operacional sem sombra de dúvidas, tá bom, turma? Pessoal, depois desse recado todo, né?
muito obrigado por você ter assistido a esse vídeo. Quero pedir a gentileza para que você deixe o like, se inscreva no canal, ative as notificações. Pessoal, compartilha, né, aqui a nossa análise semanal. Compartilha também o radar semanal, o vídeo que vai sair amanhã, tá? Aqui no nosso canal do YouTube, amanhã às 8 horas da manhã. Eu tenho tentado deixar, né, uma programação fixa. A nossa análise semanal sai sempre aos domingos, às 18h15, e o nosso radar semanal sai sempre às segundas-feiras, às 8 horas da manhã, tá bom? Para você começar a semana com tudo, tá, pessoal? E nessa quarta, mais uma vez, nessa quarta, dia 28, às 20 horas, vai ser disponibilizado o vídeo sobre as regiões importantes. Essa primeira parte sobre o ponto central. Na segunda parte será sobre as regiões superior, inferior e as suas médias. Esse vídeo de quarta, tá, pessoal? Já está gravado. Não é ao vivo, já está gravado. Se você tiver alguma pergunta, pode deixar no comentário que eu vou tentar responder. Mas esse vídeo de quarta já está gravado. Foi gravado até no ano passado. Se eu não me engano, foi dia 26 de dezembro do ano passado que foi gravado. E esse tempo todo, pessoal, é para editar, para colocar alguma coisinha, tá? Um efeitozinho, alguma coisinha para ficar bem legal para vocês assistirem. É isso, turma. É isso. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem todos com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.